Olá, oitavo ano, bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo? A professora Daiane está aqui na página 16 da nossa apostila, tá? Onde nós vamos começar o nosso conteúdo novo. Não é um conteúdo novo porque não é uma unidade nova, né? É uma sequência aí da nossa unidade já iniciada sobre as expressões algébricas. Nós vamos falar aqui de sequências numéricas, tá? Então, nesta primeira parte, nesta introdução, nós vamos falar um pouquinho sobre futebol. Nós já começamos falando sobre isso, inclusive, na parte anterior, né, do conteúdo, já falamos um pouquinho, tá? Pois essas sequências, na verdade, elas estão presentes aí no nosso cotidiano, né, em muitas coisas. A repetição das horas ao longo do dia, os dias da semana, dos meses, os anos, né? Tudo seriam exemplos aí de sequências numéricas, tá? Algumas sequências podem ser relacionadas a ideias matemáticas, por exemplo, a sequência dos anos que ocorreram a Copa do Mundo de Futebol, tanto masculino quanto feminino, né? Neste caso aqui está falando da do feminino. Esse torneio ocorreu então pela primeira vez em 1991, tá? Então, embora para vocês pareça muito tempo, né? Porque vocês são jovens, aí vocês dizem, nossa, que antigo, né? Que velho. Mas é muito recente comparando com a história do futebol masculino, por exemplo, né? Que é lá de 1930 por aí, tá? Então começou em 1991 e se repete de 4 em 4 anos, assim como a masculina, assim como a competição masculina, tá? Então a sequência, né, de acontecimentos aí dessa Copa 91, 95, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019, ano passado, né? Nessa sequência, os números indicados, né, eles são chamados então de termos ou elementos. Observe que o primeiro termo dessa sequência é o primeiro ano que ocorreu a Copa, que é 1991, certo? Aí nos traz algumas questõezinhas. Em 2030 acontecerá a Copa do Mundo do Futebol Feminino? Justifique sua resposta, né? Então vocês podem utilizar a sequência que já foi apresentada para ir fazendo essa relação, né? Contando de 4 em 4 anos, vocês vão chegar ali, né? Vão chegar, né, à resposta de que em 2031 haverá a Copa Feminina, mas não em 2030, né? Pois em 2019 nós tivemos, então 2019 vai para 2023, depois para 27, 2031 seria o ano que aconteceria e não 2030, ok? A letra B. Em que ano será realizada a 15ª Copa do Mundo de Futebol Feminino? Né? Quantas Copas já aconteceram? Aconteceram 8, certo? Que ano vai acontecer a 15ª, né? Aí da mesma forma, conforme a sequência que nós vamos aumentando ali, né? Até aqui na própria resposta da letra A gente já consegue visualizar, né? Que em 2047 nós teríamos aí a 15ª Copa do Mundo, tá? Então, aí contando ali, né, com os termos nós temos, nós chegaremos ali ao 15º termo em 2047, certo? Tranquilo, né? Tranquilo. Observe a sequência a seguir e faça o que se pede. Veja bem, vocês podem ir completando aí no material de vocês também já, tá? Desenhe a figura que deve ocupar a posição 4. Aqui no meu já está desenhado. Vocês vão fazer aí o desenho que vai ocupar a posição 4 desta sequência. Então, vejam. Na primeira figura, nós temos uma bolinha. Na segunda, aquela uma bolinha se repete e aparecem mais duas, certo? Na terceira figura,
aquelas 3 anteriores se repetem e aparecem mais 2, né? Aí nós temos 3 e 3. Aí, na quarta figura, vamos manter aquelas 3 e 3, né? Digo assim, 3 e 3, porque eu quero dizer 3 na horizontal e 3 na vertical, né? Vamos mantê-las e vamos acrescentar mais uma em cada ponta. Essa é a figura 4, né? Complete a tabela que apresenta a posição do termo N e o número de bolinhas AN na figura, né? Como que nós podemos identificar? O N é o número de figuras e o AN é o número de bolinhas da figura, tá? Então, para a primeira bolinha, nós tínhamos primeira figura, nós tínhamos uma bolinha e era a primeira figura, nós tínhamos uma bolinha, né? Na segunda figura, nós tínhamos 3 bolinhas. Na terceira, 5. Na quarta, 7. E assim por diante. Vai aumentando o número de bolinhas de 2 em 2. De acordo com o número da figura, você vai ter mais 2 bolinhas, certo? Então, aí na sequência, observe que a sequência, né, de 1 até 19, que foi mostrada ali no quadro, representa o número de bolinhas, AN, para determinada posição N. Dizemos que essa sequência, então, é uma sequência infinita, indicada por reticências no final, pois sempre será possível obter o termo seguinte. Uma sequência é considerada finita, que tem fim, né, quando apresenta um último termo. Por exemplo, a sequência das idades em ordem crescente dos funcionários de uma padaria, né, que aí foi listado ali de 19, 22, 23 até 39. Teve fim, é finita essa sequência, né? Utilizando então a letra N para indicar a posição da figura, vamos escrever a fórmula que determina o número de bolinhas AN que há em cada figura da sequência. Vejam só, nós colocamos aqui neste quadro a representação, então, do número da figura, a quantidade de bolinhas que vão aparecer nela, né? E aqui a definição disso, nós vamos representar com a letra N, né? E encontrar o número de bolinhas que vai ser sempre 2 vezes diferente, né? 2 vezes maior. Então, assim, o número de bolinhas da posição 1, N igual a 1, né? É A1 igual a 1, ok? Ou seja, o número de bolinhas é 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 menos 1, né? Então, como que nós podemos ver esta resolução aí na prática? Vejam só, isso já está ali na página 17 para vocês, tá? Estamos aí no finalzinho da página 16, aqui no início da página 16, nós vamos na sequência e vamos observando, ó, como que aquela expressão, né, utilizada ali serve para todos os tipos de figura, para toda a sequência, né, para toda essa sequência aí de figuras, tá? N2, porque é a minha figura número 2, né? A2 igual a 3, ou seja, o número de bolinhas igual a 3, certo? Então, 3 igual a 2 vezes 2 menos 1, não é? 2 vezes 2, 4, menos 1, 3, certo? Vamos lá para a quarta bolinha, N igual a 4, a quarta figura, né? Quantas bolinhas nós temos? Nós temos a figura número 4, o número de bolinhas da figura número 4 é igual a 7. Como que nós sabemos? Porque é 2 vezes 4 menos 1. 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Certo? Então, através dessa expressão, né, definida ali em cima, aqui, tá? Nós temos como a quantidade de bolinhas que vão aparecer nesta figura, né? Então, observe ali que para N igual a 1,
né? O número de bolinhas é A1 igual a 1. Para N igual a 2, o número de bolinhas é igual a 3. E sempre nesta sequência, nesta mesma proporção, né? Assim sucessivamente. Há uma regra específica para obter cada termo dessa sequência. Perceba que o número de bolinhas a n para a posição n é o dobro do número dessa posição menos 1. Então, como nós colocamos ali, duas vezes menos 1, né? Duas vezes n, duas vezes o número da figura, menos 1. Esta é a fórmula que nós conseguiríamos determinar qualquer número de bolinhas para qualquer figura que esteja na posição, em qualquer posição dessa sequência. Tá? Então, outra forma de escrever, né? Outra forma de escrever esta sequência seria essa aqui, tá? A1 igual a 1, A2 igual a A1 mais 2, né? A3 igual a A2 mais 2. Como eu falei para vocês agora há pouquinho lá em cima, as figuras, ó, você tem a figura A2 vai ser igual a A1 mais 2, por isso que ela tem 3 bolinhas, né? A figura 3 vai ser igual a A2 mais 2, vai ter os 3 que já tinham na figura 2 mais 2 bolinhas, certo? Então, é essa sequência, essa determinação aqui que nós podemos fazer e encontrar os valores para esta sequência numérica, certo? Então, a expressão final que resolve, que nos mostra, né, como fazer o cálculo aí na sequência numérica, é esta daqui, ó, AN igual a N menos 1 mais 2, né? Então, para essa sequência, no caso, temos uma bolinha na posição 1, com A1 igual a 1. Para qualquer outra posição, o número de bolinhas vai ser este. AN igual a AN menos 1 mais 2. Então, esse tipo de representação, né, que relaciona esse termo que nós estamos vendo aí, é conhecido como fórmula recursiva de uma sequência, tá? Temos aqui que eu pretendo fazer com vocês, então, na nossa próxima aula ao vivo, tá? Ou na próxima aula gravada para semana que vem, porque hoje eu quero pedir para vocês uma tarefinha para nós finalizarmos aí os exercícios sobre polinômios, né? Vocês vão fazer no caderno de atividades aquelas divisões, tá? Que faltaram concluir, então ali vou deixar aí na descrição do vídeo, vocês vão fazer a questão número 5 da página 7 do caderno de atividades, beleza? A questão número 5. E aí nós fazemos a correção na sequência nas nossas aulas também. Divisão de polinômios, vocês já estão craques, né? Então vai ser bem tranquilo para vocês finalizarem essa atividade ali, ok? Como hoje é quinta-feira já, eu vou deixar essa tarefinha aberta até a segunda, tá? Para vocês não terem tanta pressa aí de concluir ainda para essa semana. Beleza, gente? Conversamos na próxima. Tá? Um abraço e até mais.